Olá, meus irmãos e irmãs de farda do site Policial BR. Temos a honra de termos conosco aqui a deputada Maria do Rosário, pessoa da qual eu tenho uma estima muito grande pela luta que ela vem fazendo ao longo do tempo, pelos direitos humanos, uma pessoa centrada, uma pessoa que luta em prol dos direitos humanos. Deputada, bom dia, é uma satisfação tê-la. Nossos microfones estão abertos para a senhora. Bom dia, Anilker, é um prazer falar com você todos, abraçar todas as pessoas que atuam na segurança pública e ter a oportunidade, através do teu trabalho, da dedicação que tu realiza, de esclarecer coisas que muitas vezes são postadas nas redes, são colocadas sem que sejam verdadeiras e que acabam atrapalhando a nossa causa, a nossa causa inclui o direito à segurança pública como um direito humano essencial e uma responsabilidade que nós temos também com os servidores públicos, com aqueles que cuidam das pessoas em todo o Brasil. Muito bem. Deputada, uma questão interessante para nós militares, né, que até 1964, antes do golpe civil-militar, a senhora bem sabe que os militares atuavam muito fortemente na política do nosso país. E aí tivemos o golpe civil-militar de 64, apesar dos militares terem assumido, mas a tropa, os militares em si, foram tolhidos dos seus direitos, né, de participar, liberdade de expressão. E com a abertura, com o fim da ditadura, nós, militares estaduais, federais, estamos retomando o nosso espaço político, né, na política da nação. Tanto que, nesse último pleito eleitoral, o estado de São Paulo elegeu 112 policiais e bombeiros militares. Foram 4 prefeitos, 5 vice-prefeitos e os demais vereadores. Temos aí na Câmara dos Deputados também, a senhora com certeza os conhece, são os militares estaduais, né? E eu gostaria que a senhora explanasse um pouco sobre essa questão da politização, da democratização do meio militar, conforme a senhora conhece aí os nossos irmãos que estão trabalhando ao seu lado. Os militares, eles sempre tiveram, de fato, uma vida política muito intensa no país. E muitas vezes, na maioria das vezes, associada à defesa nacional, sobretudo da soberania nacional, dos direitos da população, do desenvolvimento do Brasil, um projeto de desenvolvimento do Brasil. Não se pode dizer que a participação militar na história sempre foi restrita ao período da ditadura militar. Até eu penso que tu avalias muito adequadamente, muitos militares de diferentes patentes foram atingidos também pela ditadura civil-militar. Foram perseguidos, foram caçados, e justamente porque não se colocavam favoráveis a governos que não fossem baseados em projetos democráticos. Na Marinha, por exemplo, há exemplos claros até hoje de pessoas que não tiveram sequer a anistia assegurada. No Exército também, na própria Aeronáutica, nós poderíamos citar, e eu tenho muito presente na memória, a posição de sargentos, a posição de pessoas de diferentes patentes, de autoridades de diferentes patentes, que insurgiram também contra a ideia de um governo que viesse a depor naquele período o presidente João Goulart. Eu vejo com olhos de democracia, eu acho que todas as pessoas, independentemente da sua profissão, do seu ofício, devem participar, não é? Eu gostaria, inclusive, que, no caso da minha categoria, nós tivéssemos mais força no Congresso Nacional. Eu sou professora e sou servidora pública, portanto, também. Vejo que ao longo dos últimos anos nós também tivemos representações importantes, mas também fomos diminuindo essa representação. E, no entanto, vejo ainda muitas representações elitizadas, de setores mais atenuados, mais ricos mesmo da nação.
E a presença dos servidores públicos, de um modo geral, atua para a qualidade dos serviços públicos. Acho que nós temos que ter essa abertura e conseguirmos olhar e não atuar apenas em uma visão corporativa, mas colocar a dimensão corporativa a serviço da qualidade do serviço público para atender a população que é tão sedenta de direitos e de novos conceitos que sejam mais eficientes. Perfeito. Eu tenho observado aí, né, como já disse, os nossos representantes, policiais militares que aí estão na Câmara Federal. O que eu venho acompanhando, me parece que o pessoal nosso aí, alguns de direita, né, vem tendo assim, digamos, uma integração com a esquerda em prol da população, em prol da democracia. Vejo, não sei se eu estiver errado, a senhora por favor me corrija, mas vejo isso com bons olhos. A senhora acredita que isso vem acontecendo? Olha, o parlamento, na minha opinião, é um lugar de diálogo. É muito triste e considero completamente errado quando os parlamentares obstruem o diálogo. E é por isso que se fala muito no tema do decoro, na observância de regras, no trato entre os parlamentares, na convivência. Isso não é secundário. É porque sem uma convivência adequada, o diálogo entre segmentos diferentes, ele fica obstruído. Então, assim como em diferentes áreas, existem aqueles que não se dispõem ao diálogo. Pois o parlamento não é um teatro. Ele é um lugar de busca de soluções efetivas para a população. Em geral, quem muito grita tem poucos resultados. E quem mais trabalha procurando soluções, encontra essas soluções no diálogo com aqueles que não são da sua conformação ideológica mais direta, mas justamente na junção de posições, no debate de ideias. Vejamos temas como a própria educação, a segurança pública ou a saúde pública. Eles necessariamente precisam ser dialogados com a população, que nós também representamos, e eles precisam de diferentes posições serem avaliadas. Agora, se uma posição se fecha exclusivamente em si, crendo-se dona de toda a verdade, ela realmente não contribuirá para a democracia ou para uma visão mais ampla daquela política pública a ser colocada. Isso vale para cada segmento. Não são apenas os empresários que podem falar da economia, não podem ser só os advogados a falarem da legislação, não podem ser só os professores ou professoras a falarem da educação, e não poderão ser só os... É muito importante, portanto, que cada categoria profissional tenha suas representações, mas a representação de cada categoria não significa que apenas ela trate do tema em tela, o tema que ela incorpora e pelo qual ela veio até o Congresso Nacional. Como o Congresso é um lugar de diálogo, os professores e professoras falam da educação, mas eles têm que dialogar com todos os demais. Assim, os empresários, quando tratam da economia, ou os trabalhadores, os sindicalistas, quando tratam de previdência, e os policiais, os militares, eles precisam também ouvir e debater com a sociedade sobre temas relacionados à segurança pública. Ou seja, a disposição no Congresso Nacional não pode ser de donos da verdade, tem que ser de donos da palavra, do diálogo. Perfeitamente. Uma outra questão bastante polêmica, né, no nosso meio, creio que a senhora saiba, foi aprovado 25 anos de serviço para a policial feminina, na área para a policial feminina federal, rodoviária federal, enfim, todas essas policiais femininas dessas áreas trabalham 25 anos. As polícias militares do Brasil, as policiais femininas militares do Brasil, ainda não, fica nos 30 anos. A senhora não acha que seria justo fazer 25 anos para todas elas? Eu acho extremamente justo. Assim como eu não poderia pensar que na minha categoria profissional, no magistério, trata-se de 25 anos também, desde que em sala de aula, para as mulheres, de forma ininterrupta. Ou seja, quem fica 25 anos na sala de aula,
dando aulas com os alunos, não precisa chegar aos 30 anos para aposentadoria. Aposenta-se aos 25. Eu não consigo imaginar que uma mulher policial que está nas ruas, que está no atendimento à população, que está enfrentando crime, tenha uma situação menos adequada do que essa. Eu vejo como essencial que essa equivalência exista para os policiais militares, colocaria no mesmo patamar, independentemente daquelas, porque como os policiais estão sujeitos a situações de adoecimento, de violência sofrida, fruto de ataques por exercício da profissão, pelo sofrimento da profissão, ou mesmo pelo risco efetivo de vida que correm todos os dias, eu não colocaria numa legislação o tempo ininterrupto, se a pessoa está autorizada a ficar fora de um serviço de campo e de atendimento direto à população, justamente por ter entrado em confronto, por ter tido tarefas árduas em determinado período. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que é extremamente justo para as mulheres policiais militares, e elas podem contar comigo e com a própria Comissão da Mulher para trabalharmos essa dimensão. Perfeitamente. Uma outra questão bastante polêmica também no nosso meio, da segurança pública, é que a grande maioria dos atendimentos feitos pelos policiais militares são delitos de pequeno potencial. São muito pequenos mesmo, né? E isso tudo acaba tendo que parar em uma delegacia. Então, digamos, um desentendimento familiar sem que haja agressão, porque aí já é um outro assunto. Mas um desentendimento familiar, coisas pequenas, acaba tendo que ir para uma delegacia. Chega na delegacia, tem um flagrante, por exemplo. Essa família que já está aí sofrendo com esse desentendimento acaba tendo que esperar, os policiais ali ficam também esperando, a viatura é retirada das ruas. E existe é bem polêmico essa questão que eu estou explanando para a senhora, existe a questão do termo circunstanciado, que seria a própria polícia militar fazer o termo circunstanciado e ele posteriormente ser encaminhado direto ao judiciário, sem que se passe pela delegacia para o registro da ocorrência. O que a senhora acha a respeito dessa inovação aqui para o nosso país? Olha, muitas vezes a gente fala na necessidade de atribuições comuns entre as polícias. Eu acho que tudo que vier a ajudar que o desenvolvimento de um trabalho possa atender melhor a população deve ser exercitado. Nós sabemos que é uma sobrecarga imensa, até porque o Brasil é um país que isso não é um campeonato, isso é uma tristeza, mas o número de homicídios no Brasil é extremamente grave. Nós chegamos a patamares e tivemos um crescimento absurdo ao longo desse período. Nós temos que analisar profundamente os temas da segurança pública. Nós somos um país com pessoas que são órfãs de pais e mães assassinados e de filhos também. Eu digo que o sentimento de orfandade de um pai é quando ele perde um filho ou uma filha, porque em geral também os crimes são contra jovens, e é algo que jamais volta na vida de ninguém. É impossível nós não nos sentirmos com extrema responsabilidade diante do sofrimento dessas famílias e dessas vítimas. Então, eu vejo o termo circunstanciado como uma possibilidade preventiva também, como uma possibilidade diante de padrões, é claro, como você disse, Amilcar, padrões assim, não ofensivos, mas imediatos de atendimento, podem significar bons resultados lavrados em termos circunstanciados. Eu vi também experiências positivas na Polícia Civil, com cartórios que buscam a conciliação, que buscam a superação de conflitos entre vizinhos, por intolerância, violências baseadas em diversas formas de intolerância. Isso já em alguns lugares do Brasil e acho que funciona bem também. Então, essas inovações, elas devem ser vistas com olhos de quem busca soluções.
Não sou contrário. Com isso, não fico contra, obviamente, as atribuições primordiais da Polícia Civil brasileira, que tem um trabalho também muito importante e muito positivo. Mas que o trabalho da Polícia Civil, eu acho que ele deveria ser menos cartorial também, em vários sentidos, e mais investigativo, inclusive contando com a integração, ainda que com autonomia entre um órgão e outro, mas com a integração com perícia técnica. Nós precisamos da investigação no Brasil. O inquérito precisa ser melhor desenvolvido para que tenhamos soluções para esses homicídios. Porque os homicídios que ficam insolúveis, eu sempre digo que a impunidade é a maior promotora da continuidade da violência. Então nós não podemos ter impunidade no país. As pessoas têm que ter certeza de que aquilo que elas sofreram não ficará por parte do Estado impune. E, lamentavelmente, no nosso país, grande parte dos crimes fica impune. E as pessoas aí param de acreditar na justiça, param de acreditar nas polícias, param de acreditar nas autoridades, porque não vem resultado. E o próprio que comete o crime tem que ser fortalecido. As redes criminosas têm que ser fortalecidas. E quando as redes criminosas têm que ser fortalecidas, perde o cidadão, perde a vida, perde a nação como um todo. Então, eu vejo essa questão do termo circunstanciado poderia liberar um pouco mais as polícias civis para a atividade investigativa em si. Do meu ponto de vista, é a essência do trabalho da Polícia Civil também. Perfeito. Deputada, para não tomar mais o seu tempo, eu deixei por último aqui a questão mais polêmica. Direitos humanos. O que se vê hoje no meio militar de todo o país, não só militar, como policiais civis também, o pessoal diz, direitos humanos é só para ladrão. A deputada Maria Rosário defende ladrão. Quando um policial é baleado, é ferido, fica acamado, enfim, os direitos humanos não vêm cuidar do policial. Os direitos humanos só cuidam do ladrão. Gostaria que a senhora explanasse a questão dos direitos humanos, que é quando o Estado pratica algum abuso contra o cidadão. Então, e quando o policial militar, no caso, é o representante do Estado, os direitos humanos não está para o Estado, e sim para o cidadão. Bem, de toda forma, Milka, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho um fenômeno, isso é uma coisa estranha, que as pessoas façam um sinal de igualdade entre a minha pessoa física, Maria do Rosário, e os direitos humanos. Os direitos humanos são muito maiores do que eu. Eles são um conceito filosófico nascido, nós podemos ter vários momentos históricos, mas desde a antiguidade, entre os gregos, tratava-se dos direitos humanos. Os direitos romanos, os direitos humanos apareceram, e sobretudo na Revolução Francesa, onde justamente os direitos do homem e do cidadão e os direitos humanos surgem como um enfrentamento do Estado opressor, despótico, que agredia e matava em nome de si próprio, da manutenção do poder dos reis, do poder do Estado, sem observar que o cidadão, o indivíduo, tivesse direito. Então, os direitos humanos são essa história. Os direitos humanos, novamente, afirmam-se após a Segunda Guerra Mundial, com o enfrentamento ao nazismo, quando se dá conta que o poder nazista, fascista, ele se estrutura para a morte, destruição, genocídio do povo judeu e de tantos outros povos e comunidades, a partir de uma ideologia racista. Então, os resultados da Segunda Guerra Mundial também afirmam os direitos humanos, produzem a criação das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e das normas e regras dela decorrentes. Então, os direitos humanos são uma parte do direito internacional, a partir do direito internacional humanitário, com valor, inclusive, nas guerras. Então, eu, como pessoa física, sou muito pequena diante de tudo isso. Mas eu aderi, eu sustento
os direitos humanos como essencial, sustento, porque os direitos humanos, aquele previsto a partir da Segunda Guerra Mundial, eles são a essência de um mundo de respeito e cuja chave é a dignidade humana, o enfrentamento ao racismo e a todas as formas de opressão. Bom, dito isso, ainda que sejam apanhados históricos, os defensores dos direitos humanos, as pessoas que defendem os direitos humanos, atuam de forma organizada em entidades, em organizações, ou atuam também de forma individual ou nos mandatos parlamentares. Eu não tenho estrutura e não iria, não é minha missão, quando alguém que cometeu um crime é baleado ou enfim, é pego, eu não tenho missão de estar junto dessa situação. Não vou e não iria. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho estrutura de trabalho e não é minha missão. Isso é uma missão, de um lado, da própria polícia, quando se identifica, de garantir os mínimos de atendimento adequado, e é uma missão do sistema de saúde, do sistema de justiça. Quando um policial é baleado, eu também não tenho estrutura para isso. Então, primeiro, é uma mentira de que eu me dirijo a qualquer lugar onde alguém que cometeu um crime é baleado. É uma mentira que eu esteja envolvida com qualquer defesa direta de alguém que tenha cometido crime. Quem defende quem cometeu crime é a Defensoria Pública ou um advogado. Eu sequer sou advogado, eu não defendo criminosos. Não defendo e não é minha missão, não é meu objetivo. Ocorre que muitas vezes o crime é cometido pelo próprio Estado, por agentes do Estado. E aí, eu pergunto a você, quando o agente do Estado deixa de ser aquele que tem a responsabilidade de cumprir seu papel e passa a cometer o crime, ele deve ser tratado, por ser decidido que, enfim, não deve haver um tratamento adequado e legal a quem comete crime. O agente do Estado que comete crime não deve ter um tratamento legal? Deve ter um tratamento legal. Sim. Na minha opinião, todas as pessoas devem ser tratadas dentro da lei. Perfeito. Então, o que eu defendo para todas as pessoas cometam crime ou não cometam crime é que o Código Penal tem o mesmo valor. Quem cometeu crime, vá lá e pague os termos da lei. Eu não vou defender quem cometeu crime. O que eu defendo é o cumprimento da lei. E no caso, muitas vezes isso me aconteceu, das pessoas que me procurarem, sobretudo quando eu estava no governo, na área de direitos humanos, do governo federal, como ministro, defenderem e buscarem apoio diante de crimes cometidos pelo próprio Estado. Também tem que ser cumprida a lei. Quando os policiais se envolveram no assassinato da Patrícia Fioli, a juíza, no Rio de Janeiro, o que eu defendi? A lei. Fossem tratados de acordo com a lei. Não, eu não defendo que eles sejam, porque agiram como bandidos, torturados, que eles sejam contra a tortura. Eu não defendo que eles sejam desrespeitados de forma alguma. Eu defendo que eles paguem por homicídio nos termos do Código Penal. Por agirem como uma quadrilha nos termos do Código Penal. Então, eu quero esclarecer isso, que para mim não existe defesa de bandido. Existe que bandido deve estar sob a marca e o cumprimento da lei. E que, em qualquer circunstância, quando um professor deixa de ser professor e vira bandido, quando um empresário deixa de ser empresário e vira um corrupto, um bandido, quando um deputado ou deputada deixa de ser parlamentar e vira bandido, que vira corrupto, ou ainda, quando um policial deixa de ser um policial, proteger as pessoas e cumprir a lei para virar bandido, tudo é bandido, tudo é Código Penal, tudo tem para cada um artigo do Código Penal. Essa pessoa terá direito à defesa, mas terá também a força do Estado para fazer com que seja punido. Então, eu não vejo o bandido ruim quando ele é do meio da natureza criminosa lá, e bandido bom quando ele veio
do serviço público, quando ele antes usava uma farda, não, tudo é bandido ruim. Tudo é bandido ruim. Ah, defendo que seja morto? Não. Vocês defendem? Se quiserem defender, defendem. Eu não defendo. Eu defendo que seja preso, Sim. que seja punido, que seja responsabilizado, que fique na cadeia, que não tenha progressão de regime. Aliás, eu acho que o Brasil tem muita progressão de regime. Agora eu vi, por exemplo, esse crime que uma mulher matou o marido e esquartejou, talvez ela saia daqui a pouco da cadeia. Eu acho um absurdo. Sim. Vocês me perguntam sobre isso, eu acho absurdo. O Brasil tem muita progressão de regime, tem muito atenuante, Sim. tem muita coisa que a pessoa sai logo da cadeia. Aí não deu tempo nem de pagar o seu crime. Agora, aí eu faço uma reflexão com vocês, amigos. Quando um policial, um militar, muda de lado, porque nós temos dois lados, eu entendo isso. Nós temos de um lado aqueles que cumprem a lei e aqueles que estão do lado do crime. Quando um policial, que é do lado do bem, abandona esse lado aqui e vai lá para o lado do crime, quem é o primeiro que ele traz? Ele traz seu colega. Sim. Ele traz aquele que trabalha com ele. Ele vai colocar em risco a vida do seu irmão de farda. Então, vocês não podem ficar favoráveis ao policial que foi para o outro lado, para o lado do crime. Não interessa se ele ganhou dinheiro por isso. O policial que aderiu ao crime, que está ganhando dinheiro do crime, ele não é mais um colega. Sim, sem dúvida. Ele é um traidor da confiança que o povo lhe deu, que o Estado lhe deu, deixando que ele fique armado. Se ele agir do lado do crime, liberando o criminoso, matando, agindo como criminoso, ele tem que ser punido como criminoso. Ele não será mais um policial. Essa é a minha filosofia, eu sou muito simples em relação a isso. Só que muitas vezes as pessoas confundem ou tratam mal, porque eu me coloco de peito aberto contra o policial corrupto. Sim. Assim como me coloco de peito aberto contra o político corrupto. Muitas pessoas vão ter críticas ao meu trabalho, mas não vão achar corrupção na minha vida. Sim. Não vão achar coisa errada na minha vida. Eu sou uma pessoa transparente, sou uma pessoa, eu vou dizer, eu tenho orgulho de ser classe média o resto da minha vida, tomara, entendeu? Então, por quê? Porque eu não faço da política um lugar para o crime, para a corrupção, para ganhar dinheiro. E por isso que eu me sinto em condições de dizer que, seja em qualquer lugar, quem tem poder não pode usar esse poder contra o povo que lhe conferiu o poder para ganhar dinheiro e aderir ao crime. Então eu sou uma pessoa correta, honesta. E me sinto tranquilo se um policial atravessar a rua aqui do lado do bem para o lado do mal, ele não vai contar com o meu apoio. Mas se ele ficar do lado do bem, ele tem todo o meu apoio. Perfeitamente. E só para esclarecer, né, a Polícia Militar, eu falo pela Polícia Militar que eu conheço, que é a do Estado de São Paulo. Nós temos uma corregedoria extremamente forte, a Polícia Militar corta na própria carne, a grande maioria esmagadora dos delitos são esclarecidos pela corregedoria, mas infelizmente é o que a senhora acaba de dizer, né? Somos todos seres humanos e a linha entre o bem e o mal é uma linha tênue e infelizmente alguns acabam pendendo para o lado do mal. No Rio de Janeiro, Amilcar, mais de 1.000 policiais foram expulsos por estarem envolvidos com as milícias. Sim. E eu tenho certeza que é de lá também que surgiu muito do enfrentamento que tem, e que também foi a São Paulo, entendeu? Sim. Mas eu sou uma pessoa que apresentei projetos favoráveis à polícia, eu tenho 12 projetos de lei na área de segurança pública, todos para qualificar a polícia, melhorar salários, garantir atendimento aos filhos, garantir inclusive, fui uma das autoras da transformação em crime de agravante nos crimes cometidos contra policiais. Sim. Eu sou favorável a proteger mais o policial. Sim. Proteger mais a mulher e o homem policial que estão na linha de frente. Perfeitamente. Lamentavelmente, as pessoas não entendem que nós defendemos também os direitos humanos dos policiais. Sim. E que precisamos ser reforçados para isso. Perfeito. Porque os maus policiais é que fazem as campanhas públicas sórdidas também, eles
e o crime contra nós na internet para tentar livrarem-se daquilo que nós fazemos, que é denunciar quando o policial se transforma em criminoso e traidor da sua casa. Perfeitamente, deputada. Aqui no nosso site, a senhora tem o canal aberto, quando quiser participar, a sua assessoria, tiver matérias, nós estamos aqui à sua disposição. Eu gostaria de agradecê-la pelo tempo que nos prestou. Quero dizer que sou um admirador do seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Eu também prezo muito pelos direitos humanos, pela igualdade. Eu me sinto entristecido com as desigualdades sociais. Sou uma pessoa que preza muito pela igualdade. Eu gosto muito do respeito. Sou um apaixonado pela democracia. Então, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. E deixo para a senhora para as suas considerações finais. Eu agradeço. Eu peço a vocês que, toda vez que vocês observarem na internet essas montagens falsas, por exemplo, aquela que coloca meu rosto do lado daquela mulher que matou pai e mãe, é uma mentira aquilo. Se vocês enxergarem coisas contra policiais, é mentira, novamente é mentira. Há 2 semanas atrás eu tive um problema muito grave com isso também. Mentiram novamente que nós teríamos ficado contra o policial do Uber que veio a matar os assaltantes. É mentira. Assim, são tantas mentiras que as pessoas têm que ficar muito atentas para não serem usadas nas redes sociais. Eu agradeço e proponho a você, Amilcar, e a todos, uma parceria. Quando os policiais estiverem em dificuldade, quando policiais que estão servindo a comunidade estiverem sofrendo, ou houver crime, que eles sejam atingidos, por favor, nos acione. Nós não ficamos sabendo. Nos dê um telefonema, nos faça contato, assim nós vamos poder ser mais eficientes e também modificar essa imagem que diz que nós não nos importamos. Nós nos importamos, nós sofremos juntos, nós sabemos que tem filhos, que tem pai, que tem mãe, e que dedicou sua vida, muitos, a mais grande maioria, dedica sua vida a proteger a vida dos nossos filhos e as nossas vidas. Por isso eu abraço todos os policiais do Estado de São Paulo e do Brasil e agradeço a oportunidade de falar através desse teu instrumento democrático. Muito obrigada, doutora Mita. Obrigado.